Nós, da Fundação Vanzolini, fazemos parte do seu dia a dia. Na educação básica e continuada, nos alimentos que você consome, no metrô, carros e hospitais, na gestão ambiental, na proteção de dados, na gestão pública e privada. Para estar em tantos lugares, contamos com uma equipe preparada, comprometida e diversa que atua em 4 grandes entregas: educação, certificação, pesquisa e soluções. É assim que seguimos disseminando conhecimento, melhorando processos e aumentando a eficiência do país. Porque juntos acreditamos que podemos usar a tecnologia de gestão para mudar o Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês todos estejam muito bem. Estamos aqui para falar sobre o PMP e como a abordagem, ou como as metodologias, as abordagens ágeis e híbridas impactam no atual exame PMP. Não sei se o pessoal já está projetando aí para vocês o material, não estou vendo aqui. Vocês podem confirmar para mim? Eu estou enxergando eu mesmo aqui. Será que tivemos algum problema? Ah, agora sim. Esse é o primeiro? Tem um anterior. Isso, vamos lá, pode mudar. Agora estamos prontos. Então, tem um histórico aí, a principal referência do exame PMP é o Guia PMBOK, para quem já conhece. Eu não sei o conhecimento de vocês já sobre o tema, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a certificação, mas entre as publicações do PMI, sem dúvida nenhuma, a principal referência é o exame para o exame PMP é o Guia PMBOK. E aí a gente tem as diversas versões do Guia PMBOK, desde 1996, aí depois em 2000, e assim por diante, a cada 4 anos, mais ou menos, o Guia PMBOK é atualizado. Teve um intervalo um pouquinho maior aí, entre 2008 e 2013, e acabou ficando em um ano ímpar, porque havia começado lá em 96, né? Mas uma pergunta, já que de cara as pessoas têm enviado com bastante frequência para a gente, é se o PMBOK continua sendo a principal referência para o exame PMP. A resposta é sim, principalmente esses dois que estão na parte de baixo aí, que é o Guia PMBOK sexta edição, que está do lado do Guia Ágil, também é uma referência bastante importante, e o Guia PMBOK sétima edição, que é mais recente. Aí talvez algum de vocês que está assistindo pergunte assim, mas professor, eu olhei lá no site do PMI, e lá no site do PMI está dizendo que a sétima edição ainda não é uma referência para o exame PMP. Mas eu não tenho medo de afirmar para você que, sim, a mentalidade que nós temos na sétima edição do Guia PMBOK, ela já influencia, e digo mais, influencia de uma maneira significativa o exame PMP. Porque ali traz essa mentalidade justamente da agilidade, do híbrido, e principalmente alguma coisa que a gente vai falar já já, que é sobre a questão da adaptação, adequação, como alguns chamam, ou o tailoring, que é você justamente escolher as melhores abordagens ou uma combinação dessas abordagens de gestão de projetos mais adequada para a sua área de negócios, para a sua empresa, para a sua organização e também para cada projeto. Mas isso é um capítulo para alguns slides à frente. Não perca, não saia daí. Pode mudar, por favor, para mim? Então, por que... que acho que deu algum probleminha. Por que foi necessário mudar? Porque existia um anseio da comunidade em que se mudasse. Então, o PMI escuta com frequência a comunidade, escuta com frequência as pessoas que estão envolvidas na área de gestão de projetos, principalmente as pessoas que são membros ou associados do PMI, e existia, então, uma percepção de mercado, vamos dizer assim, de que o PMI estava um pouco descolado. Eu falo percepção de mercado porque, de fato, não estava, né? Então, tinha essa percepção de que o PMI não estava seguindo as tendências mais fortes de mercado. Isso acontece notadamente porque existem alguns setores que têm uma influência maior
das abordagens ágeis e híbridas, como, por exemplo, os projetos de desenvolvimento de software, que tem uma influência muito grande, mas outras áreas nem tanto assim. Por quê? Porque tem um ganho maior, talvez, em determinadas áreas, em você adotar a abordagem ágil ou híbrida para você gerenciar seus projetos. Pode mudar, por favor, o slide. Então, permanecer relevante e continuar a atender às necessidades dos clientes e da comunidade profissional era e é uma coisa muito importante para o PMI. Para quem não sabe, o PMI é o Project Management Institute, que é o instituto que disponibiliza ou que gerencia ou que dá essa certificação para os profissionais que seguem o processo adequadamente e que conseguem passar no exame PMP. Uma nova abordagem, então, para o padrão e para o guia, que são as duas partes aí do PMBOK 7ª edição. Por favor, pode mudar. E também o que acontece? A gente tem um aprimoramento da tecnologia, ou seja, as tecnologias que nós temos hoje disponíveis, elas nos permitem gerenciar projetos de maneira diferente. Por exemplo, algo que já vinha acontecendo com uma velocidade razoável e que foi acelerado pela pandemia é o quê? É a transformação digital, é a agilidade organizacional, ou seja, nós tivemos, por exemplo, que nos adaptar durante aí a pandemia para uma realidade nova de muito trabalho home office, muita gente atuando em projetos de maneira remota. Vou comentar com vocês, inclusive, os 2 últimos projetos que eu terminei recentemente. Eu tenho um projeto os 2 comecei ano passado, na verdade, né, participando lá como líder, como gestor de projeto, e um deles eu estava mais como consultor, e esses 2 projetos em empresas diferentes, clientes meus, eu não conheci ninguém pessoalmente, ou seja, depois até eu acabei encontrando algumas pessoas. Minto, um deles eu encontrei algumas pessoas já no finalzinho do projeto. Mas assim, né, no outro, que era da outra empresa, nós desenvolvemos um projeto durante alguns meses e eu não conheci ninguém pessoalmente. Então, todo o trabalho foi feito de maneira remota. Então, isso tem um impacto muito grande. E o que nos proporcionou isso? Um impacto muito grande, perdão, na maneira como você gerencia os projetos. E o que proporcionou isso? Justamente esse aprimoramento da tecnologia. Pode mudar, por favor. Então, a necessidade das organizações e profissionais de se adaptarem às mudanças com agilidade é algo que influenciou o mundo como um todo, não somente por conta da pandemia. E era necessário se adaptar, então, e por isso que o PMI fez uma transformação muito grande. Para quem já conhece o PMBOK 6ª edição e ainda não teve a oportunidade de olhar para a 7ª edição, a maneira de tratar, a maneira de estruturar o guia, ela está completamente diferente. Isso tanto é verdade que, pasmem aí aqueles que conhecem mais o PMBOK e as demais publicações do PMI, vamos dizer assim. O PMBOK 6ª edição continua valendo como uma referência, coisa que não aconteceu nas edições anteriores. Ou seja, quando nós voltamos da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, até a 6ª edição, sempre a edição nova substituiu a edição anterior. Então, o que aconteceu agora na mudança, entre aspas, a mudança da 6ª para a 7ª edição? O PMBOK 6ª edição continuou sendo uma referência, porque hoje eles são complementares. Então, voltando agora para o tema certificação PMP. Para a certificação para o exame PMP, os 2 são referências importantes hoje. E tanto nós apostamos e nós acreditamos nisso, que hoje o nosso curso ele é estruturado em módulos que seguem a estrutura do PMBOK 7ª edição. Por que foi feito dessa forma, professor André? Talvez seja uma pergunta que alguns façam aí. Porque nós percebemos que, trabalhando dessa forma, olhando para a estrutura que é uma estrutura nova que vem aí com a 7ª edição, que são os domínios de desempenho,
facilita você trabalhar na questão que eu comentei anteriormente do tailoring, que é o quê? É você conseguir olhar para as diversas abordagens diferentes que são possíveis para você gerenciar projetos. Quais são elas? Abordagem preditiva, abordagem ágil, a abordagem híbrida, que seria uma combinação das duas. Você utilizando essas diversas abordagens de maneira combinada, que é o híbrido, você pode ter muito sucesso em alguns projetos. E fazendo dessa forma como nós estruturamos o curso, olhando por domínios de desempenho, isso facilita bastante você conseguir identificar nas questões do exame PMP exatamente onde você está. Ou seja, daqui a pouco eu vou falar também que 80% das questões, aproximadamente, são questões situacionais, ou seja, são cenários que são apresentados para que você tome uma decisão. E quando você consegue entender o caminho mais provável aí para você conseguir avaliar todos os cenários possíveis e conseguir tomar a decisão sobre qual é a melhor abordagem, da mesma forma no raciocínio inverso, ou seja, quando você está respondendo as questões do exame, você consegue avaliar melhor aonde que o exame PMP está te colocando, ou seja, qual é o contexto que o exame PMP está me colocando. Aqui ele está perguntando para mim e pedindo para que eu avalie esse cenário, essa situação, olhando mais para uma abordagem preditiva ou mais tradicional, como alguns chamam, mais ágil ou adaptativa também, que ali no mundo do ágil a gente tem um conjunto, na verdade, de abordagens, uma delas é o ágil, e aí também quando se trata de um cenário híbrido. Mas, professor, como é que o senhor tem certeza que isso efetivamente é melhor? Porque nós temos essa estrutura desde o começo do ano passado, 2021, nós estruturamos o curso dessa forma, apostando que seria melhor assim. Por quê? Porque eu tenho muitos anos de experiência em elaboração de cursos de treinamentos PMP, aproximadamente 13 anos. Comecei nessa história em 2008, né? E estou aqui junto com a Vanzolini já desde 2018. Então, temos aí já 4 para 5 anos, 4 anos e meio, mais ou menos, junto com a Vanzolini, trazendo esse nosso método para cá. E aí, então, eu que sou autor do método, né, como vocês devem ter visto no meu currículo. Então, o que acontece? Tendo toda essa experiência, eu olhei para um dos principais documentos aí, que é o Examination Content Outline, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, e lá, pela maneira como ele estava estruturado, que ele é a referência para você entender os assuntos que você precisa estudar para fazer o exame PMP, eu olhando para aquilo, eu falei, poxa vida, se o pessoal conseguir entender o caminho que está sendo apresentado aí na 7ª edição do Guia PMBOK, e a gente seguir por essa linha, eu tenho praticamente certeza de que eles vão ter uma facilidade maior em responder as questões. E funcionou. Então, eu fiz a pergunta e acabei não respondendo, né? Como é que eu tenho certeza, como é que nós temos certeza de que funciona? Porque o nosso índice de aprovação é altíssimo. Porque todos os alunos que estão fazendo o exame do final do começo do ano passado até agora, nos trazem como feedback de que efetivamente entender o que é proposto para o exame, entender os conteúdos, exercitar nos simulados. Nós temos aí mais de 2.000 questões nos nossos simulados. Entendendo desta forma, facilitou responder as questões de exame. Então, funciona. Pode acreditar, funciona mesmo. Tem aí 2 ou 3 alunos que fizeram o exame até agora, em 1 ano e meio, praticamente, que nós estamos com essa versão do curso no ar, e 2 ou 3 alunos, acho que são 3, se eu não me engano, que reprovaram, e 2 deles passaram na segunda tentativa. Tem um agora que está para fazer de novo. Né? Mas mesmo aqueles que reprovaram, numa segunda tentativa conseguiram passar. E, normalmente, porque não gerenciou bem o tempo. Ou seja, não é que ele estava mal preparado, mas, de alguma forma, não conseguiu gerenciar o tempo. Mas vamos lá, vamos tocar. Muda aí para mim. Então, o tailoring é uma questão importante, como eu comentei, que vem agora nesse exame que vale desde 2021. Os resultados que o projeto dá também é um enfoque diferente,
Por quê? Porque quando a gente fala de resultado, até alguns anos atrás, no mundo de gestão de projetos, era muito forte a gente falar o que é um projeto com bom resultado. É um projeto que tem um escopo definido e entregue conforme o cliente esperava, ou seja, eu entreguei alguma coisa que efetivamente estava muito próximo ou estava atendendo plenamente aquilo que o cliente queria. Eu fiz isso dentro do prazo estabelecido. Eu entreguei dentro do custo, do orçamento do projeto, com a qualidade necessária. E a gente extrapola agora esse conceito já há alguns anos, não é de agora, mas agora ficou muito forte a partir principalmente da 7ª edição do Guia PMBOK, que é a entrega de valor. Ou seja, não adianta mais a gente gerenciar e executar projetos somente entregando aquilo que foi previsto dentro do prazo, com o custo esperado, com o custo estimado, com a qualidade necessária. Envolve mais que isso. Então, essa parte de entrega de valor, essa mentalidade de entrega de valor também é algo muito forte no exame atual. Pode mudar, por favor? E a participação da comunidade é algo que permeia a vida do PMI. Por quê? Porque o PMI é um instituto filantrópico formado por profissionais da área, por voluntários, tem lá funcionários, né, lógico, mas quem define os conteúdos dos guias, quem define como funciona a certificação, quem define o que precisa cair nas certificações, são os voluntários, e a comunidade de voluntários, que elege representantes, nomeia lá um board, um conselho, e aí montam-se equipes de profissionais do mundo inteiro, e, portanto, isso, por ser feito por profissionais da área, aproxima muito o modo do PMI estruturar as suas certificações, os seus guias e tudo mais, aproxima muito todo esse conteúdo, toda essa maneira de estruturar as coisas da realidade do que está acontecendo no dia a dia. Reforçando, por quê? Porque essas pessoas que participam de todo esse trabalho são profissionais da área, são pessoas que estudam o assunto, pessoas que praticam o assunto, que têm dificuldades, que acertam, que erram, que com os erros aprendem, e assim a gente vai evoluindo. Pode mudar? Então, para quem quiser, tem aí um QR Code. Essa é a página dos padrões do PMI. Aí, para quem quiser dar uma olhada, tem os principais padrões. Se você quiser acessar os padrões, você tem que se associar, você tem que ser membro do PMI. Ou comprar, né? Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Pode mudar? Mas o que mudou de fato? Né? Eu fiz aqui uma série de observações. Pode mudar? O PMI tem aí uma estrutura onde ele mostrou quais foram as mudanças da 6ª e da 7ª edição. Né? Então, com relação, não vou entrar nos detalhes aqui, porque não cabe, mas eu, na verdade, coloquei esse slide aí para mostrar para vocês que as duas coisas aí estão valendo. Por quê? Porque tanto a 6ª edição como a 7ª edição são referências para o exame PMP hoje. Pode mudar? Então, só para ter uma ideia bem superficial, bem macro do Guia PMBOK 7ª edição. O foco, então, é nos resultados e no valor gerado, como eu já tinha falado. Ou seja, não somente ganho financeiro, mas eu posso estar executando projetos pensando em melhorias sociais, no bem público, etc. Tem, como eu falei, tem uma pegada muito forte nessa questão do quanto eu estou agregando de valor para o meu cliente, para a comunidade, entre outras coisas. Pode mudar? Gente, desculpa, eu estou me coçando um pouco aqui, eu estou com um pouco de alergia. Né? Outra coisa que mudou da 6ª para a 7ª edição, antes o PMBOK 6, antes mais ou menos, né, porque o PMBOK 6, como eu falei, ainda continua valendo, ele é mais voltado para profissionais da área de gestão de projetos, a 6ª edição. A 7ª edição, ela é cabível, ou ela pode ser utilizada, ou ela pode colaborar para o trabalho de qualquer pessoa que esteja, de alguma forma, envolvida com os projetos. Então, cliente e outras
fornecedores, etc. Então, é uma edição que tem como público-alvo, não, de novo, não só a comunidade de profissionais da área de gestão de projetos, mas qualquer pessoa. Pode mudar? Deixa eu ver aqui, não sei se eu tenho que ficar de olho no chat aqui. Não, só boa noite, tá? Agora que eu vi que tinha alguma coisa aqui no chat. Aqui, então, tem a estrutura, né? Então, a parte de cima do PMBOK, a parte de cima que eu digo é o começo dele, ele fala sobre o padrão de gerenciamento de projetos, introdução, o sistema para entrega de valor, que eu vou mostrar rapidamente os princípios de gerenciamento de valor, de gerenciamento de projetos, perdão. E aí depois tem uma segunda parte que é o próprio guia de conhecimento, ou seja, o PMBOK, para quem não sabe, é Project Management Body of Knowledge, que está escrito aí na figura do seu lado esquerdo. Então é o que significa a sigla PMBOK. Ou seja, é um corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos. Então a parte de cima é o padrão, uma parte que é mais delineadora, orientativa, mais para ser utilizada como uma referência, e aí no guia de conhecimento entra em aspectos relacionados aos domínios de desempenho. Hoje, na 7ª edição, tem um capítulo específico somente para essa questão do tailoring que eu falei, e aí eu vou dar um pitaco agora, uma opinião pessoal. Para mim foi uma das coisas que mais evoluiu da 6ª para a 7ª edição, a ponto de ficarem complementares essas edições, mas principalmente porque antes, como eu tenho o PMBOK 6ª edição, que é preditivo, que é tradicional, na sua maioria, ele tem até pitadas ali de agilidade, mas não se aprofundando nos temas. Tem o Guia Ágil, que é uma publicação que foi feita junto com a Global Alliance, nossa senhora, Agile Alliance, que é uma aliança mundial, um Instituto Mundial de Gestão Ágil de Projetos. Foi elaborado o Guia Ágil pelos dois, o PMI junto com a Agile Alliance. Né? E aí você tem o quê? Você tem ali uma abordagem mais para o ágil, para o mundo ágil. Mas não tinha nada que efetivamente costurasse esses dois, no sentido de mostrar como que eu uso um ou o outro, ou os dois ao mesmo tempo. E aí, na 7ª edição, isso evoluiu muito, melhora muito. E foi por isso, como eu comentei com vocês, que eu resolvi seguir na linha do tailoring e ele como uma referência principal para estruturar o nosso curso. E aí a gente tem modelos, métodos e artefatos que complementam tudo isso. Opa, eu estou tentando mudar o slide aqui, ó. Por favor, muda aí para mim. O hábito. Aqui não vou entrar em detalhes, mas para vocês terem uma ideia, né? Ali depois o PMI mudou o nome do primeiro princípio para administração. Antes a tradução oficial era intendência, que é stewardship, que é uma palavra difícil de traduzir mesmo. Aí tem equipe, partes interessadas, etc. Só para vocês terem uma ideia, tem ali 12 princípios que são o quê? São princípios que você deve usar em qualquer tipo de projeto, independentemente da abordagem que você adotar. Ou seja, em todos os projetos, por exemplo, eu preciso de liderança. Em todos os projetos, eu preciso entender a complexidade daquele projeto. Em todos os projetos, eu preciso habilitar mudanças. Ou seja, todo projeto tem mudanças. Não é porque eu planejei alguma coisa que aquilo vai precisar ou vai acabar acontecendo exatamente como foi planejado. Isso não é verdade. As coisas mudam. O que eu não posso é perder o controle sobre a mudança. Eu tenho que gerenciar essa mudança e habilitar mudanças, que é mais ainda do que isso. Ou seja, permitir que elas aconteçam, mas sem perder o controle. Por favor, putando. Aí a gente tem 8 domínios de desempenho, onde a gente tem partes interessadas, equipe, abordagem e desenvolvimento. Alguém que já viu aí o Guia PMBOK 6ª edição, a estrutura lá é por áreas de conhecimento e grupos de processos. Aqui é uma visão diferente, que ela é complementar ao que a gente tem lá. Então, se você vai gerenciar um projeto, por exemplo, tendo como referência principal uma abordagem preditiva, ou como alguns chamam, como eu falei, tradicional, você vai olhar talvez mais para o Guia PMBOK, 6ª edição. Mas aqui, os 8 domínios de desempenho que tem na 7ª edição também vão te ajudar a gerenciar de uma maneira melhor esse projeto. Agora, como essas duas coisas se conectam? Aí a gente precisa explorar um pouco mais aí o tema e no curso a gente
vai criando essas conexões aí para que você consiga entender e consiga principalmente ser aprovado no exame. Aí acaba, é interessante, lembrei de um feedback de um aluno que foi aprovado recentemente, não lembro se foi semana passada ou na anterior. Um feedback que ele deu para mim foi o seguinte, ele falou, professor, o mais legal do curso é que, além da gente entender como é o exame e a gente sentir efetivamente que a gente está preparado para responder as questões do exame, é um aprendizado de vida também, no sentido de que aquilo que a gente está aprendendo no curso não é só para passar no exame, é um curso também que ajuda na sua prática diária. Eu, por exemplo, já estou aplicando muita coisa do que eu aprendi no curso, através dos exemplos que o senhor deu tudo, no meu dia a dia, e está dando bons resultados. E ele deu esse feedback. Então, e realmente é uma premissa que eu adotei no curso desde o começo, que é o seguinte, eu quero sim ajudar as pessoas a passar no exame PMP, mas eu quero também ajudar as pessoas a entender como usar esse conhecimento, como usar essas práticas no seu dia a dia. Por quê? Porque eu falo bastante para os alunos do preparatório o seguinte, a certificação PMP, ela te ajuda a abrir portas, não tenha dúvida. Você ser PMP, você ser certificado PMP, isso vai te abrir muitas portas. Vai te conseguir boas oportunidades de gestão de projetos, vai te conseguir bons empregos. Quando eu falo oportunidades, é porque, por exemplo, para mim, surgiram trabalhos como tradução, revisão de tradução de livros, entre outras coisas, oportunidade de escrever livros, de organizar uma coleção de livros. Então, foram todas as oportunidades que surgiram depois que eu obtive minha certificação. Agora, mais do que você conquistar oportunidades, se, por exemplo, você consegue se empregar numa boa empresa, o ideal é você se manter lá. Se você não conseguir apresentar bons resultados, se você não conseguir entregar valor para o teu cliente, para a empresa, você vai executar o projeto e vão te falar tchau. Obrigado, foi bacana você trabalhar aqui com a gente, mas você não está dando bons resultados. Então, a certificação PMP, ela te abre portas. Mas você ser PMP, o que significa o PMP? Project Management Professional. Você ser um profissional de gerenciamento de projetos, ou seja, executar gestão de projetos de maneira eficaz, dando bons resultados, deixando as pessoas envolvidas no projeto confortáveis, satisfeitas, você vai conseguir manter o emprego sendo um PMP. Então, ser certificado PMP é importante, mas você ser PMP, você perceber a importância de ser um bom profissional de gestão de projetos, talvez seja mais importante do que ser certificado. Teve um colega aí, um professor amigo nosso, uns anos atrás, ele falou o seguinte, ser PMP é como se você tivesse uma habilitação. Ou seja, você para dirigir um carro, uma moto, você precisa ter uma habilitação. Mas você ter habilitação não significa que você dirige bem. Eu achei a analogia dele fantástica. Então, não significa que porque a pessoa é PMP que ela sabe gerenciar bem projetos. Não estou menosprezando a certificação, não, pelo amor de Deus, tá? Estou dizendo o seguinte, não é uma garantia. Mas, graças a Deus, ou graças aos próprios PMPs, a grande maioria deles entende essa importância, ou seja, entende que não basta você ter a certificação, mas você precisa também ser um profissional ético, capaz, eficaz, etc. Estou tentando mudar um slide aqui de novo, por favor, pessoal. Aí a gente tem, então, um processo de tailoring. Aqui a ideia não é explorar o processo todo, mas só para vocês terem uma ideia, tem uma primeira etapa aí, que seria você selecionar a abordagem de desenvolvimento mais apropriada para a sua área de negócio, para o tipo de empreendimento que você executa. Por exemplo, para a área de construção civil, a gente tem uma predominância das abordagens preditivas. Normalmente, as abordagens preditivas são mais eficazes quando você fala de construção civil. Ah, significa que eu não posso usar nada da agilidade, do mundo ágil? Não, pode. Você pode trazer e aproveitar algumas coisas da abordagem ágil também. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos falando do híbrido. Ou seja, eu estou
usando ideias, mentalidade, ferramentas, técnicas de duas abordagens diferentes. Aí é que caracteriza o livro. Num segundo momento, você vai ter que adaptar isso para empresa, para organização, ou seja, quais são os requisitos, quais são as necessidades, as dificuldades que a empresa tem para gerenciar seus projetos. Num terceiro passo, você vai adaptar ou vai fazer o tailoring para aquele projeto. Então, mesmo que você tenha já definido uma abordagem para a sua área de negócios, eu vou trabalhar com desenvolvimento de software, provavelmente uma abordagem ágil, adaptativa, vai te ajudar mais. Significa que eu não posso usar conceitos do preditivo? Não, aí você pode usar um híbrido, mas com predominância do ágil. Na construção civil, você vai usar uma predominância do preditivo. E aí você, mesmo assim, definindo uma metodologia da empresa, tudo, você precisa olhar para aquilo que é importante ou que aumentaria as chances de sucesso para cada projeto. E aí, no quarto passo, aí, você vai trabalhar na melhoria contínua disso, implementando melhorias, ou seja, avaliando se aquilo que você está utilizando está efetivamente funcionando, está trazendo bons resultados. Ou seja, você vai inspecionar e vai adaptar isso durante o ciclo de vida, como a gente chama do projeto. Pode mudar? Aí a gente tem, então, aqui é para a gente entender como que o PMI conecta tudo isso. Essa figura é muito importante para entender como que o mundo da 7ª e da 6ª edição se conectaram. Então, a gente tem os princípios de gerenciamento de projetos que são um guia de comportamento, ou seja, como que eu tenho que me comportar, como que eu devo agir, tem muito a ver com o código de ética e conduta profissional que o PMI tem aí, que ainda continua valendo, que é também uma referência importante para o exame, mas no sentido de orientar um profissional para que ele faça a gestão do projeto de uma maneira profissional, ética, como eu já falei, entre outras coisas. Aí você vai utilizar, como está ali na esquerda, modelos e métodos, ou seja, referências de mercado. Tem uma circunferência em volta, né? Eu estou sem o cursor aqui, você vai adaptar, como está ali no lado esquerdo embaixo, adaptar para atender ao contexto do projeto, que é o passo 3 lá do tailoring que a gente viu anteriormente. E aí você tem os domínios de desempenho, ou seja, como é que eu vou medir o desempenho do meu projeto? Eu tenho os princípios como uma referência, um guia de comportamento, só que eu preciso saber se aquilo está indo bem. Então, eu vou usar modelos, vou usar métodos, vou avaliar como está o desempenho do meu projeto, o resultado, eu vou entregar algumas coisas e vou ter artefatos, que são, por exemplo, documentos de gestão, que não são entregas para o cliente final, mas que são componentes importantes para que você consiga fazer uma boa gestão. Tudo isso é o que o PMI chama, na 7ª edição do Guia PMBOK, de sistema para entrega de valor, que está aí do seu lado direito deitado. Então, entender esse sistema para entrega de valor é muito importante, não só para você passar no exame PMP, mas também para que você consiga aplicar no seu dia a dia, nos seus projetos, aquilo que tem como conteúdo na 6ª edição do Guia PMBOK, na 7ª edição do Guia PMBOK e no Guia Ágil também. Então, usando esses 3 aí como referência. Pode mudar? Aí, então, a gente tem na 7ª edição uma seção específica relacionada a, como está aí no título, modelos, métodos e artefatos. Aqui, na minha opinião, foi uma grande sacada também do PMI. Por quê? O que acontece? Nós estamos num mundo muito dinâmico, as coisas mudam de uma maneira muito rápida. E vocês viram aí naquele histórico que eu contei do PMBOK todo, né? Eu falo 6ª edição. Então, todas as edições do Guia PMBOK, foi o primeiro slide aí que a gente viu, que a cada 4 anos, então, como a gente falou, ele é atualizado. E nesses 4 anos, então, o que acontece? Muita coisa pode mudar. Como é que o PMI faz para se manter atualizado em relação ao que está acontecendo no mundo? O que ele fez? Ele abstraiu, ou seja, ele retirou de todo o conjunto de conhecimento que a gente tem de gestão de projetos, aquilo que se aplica a qualquer projeto,
e aquilo que independe de ferramentas, independe de maneiras de trabalhar, independe de novas formas de você executar as coisas. Então, eu tenho os princípios, eu tenho os domínios de desempenho, aí aqui, quando eu entro naquele sistema de entrega de valor, eu vou usar esses modelos, métodos, para produzir artefatos e para produzir resultados, que aí os resultados dependem de cada projeto, de cada área de negócio. Por isso que não aparece aqui. Mas os modelos, métodos e artefatos mais usados pelo mercado, ele colocou uma referência dentro do PMBOK, e aí ele criou o quê? Uma plataforma digital online, que é o PMI Standards Plus, que é o que está aí. Ou seja, ele coloca lá nessa plataforma, por exemplo, estudos de caso, os próprios conteúdos dos guias do PMI, como o PMBOK 6, 7, entre outros, o guia ágil, né? Tem lá artefatos de exemplo. Então tem, por exemplo, modelos de modelos de documentos para você utilizar, ou seja, tem todo um arsenal, entre aspas, de coisas que podem te ajudar no desenvolvimento. E isso aqui pode ser atualizado constantemente. Inclusive, uma oportunidade muito legal é que os próprios associados ou membros do PMI, eles podem sugerir, incluir conteúdos aí. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Eu criei, por exemplo, uma planilha para ajudar o pessoal a documentar projetos, ela é baseada na 6ª edição do Guia PMBOK. Ou eu posso, por exemplo, chegar para o PMI, não fiz isso ainda, mas é uma ideia legal, pegar e colocar lá o quê? Colocar uma sugestão para o PMI de incluir essa minha planilha lá como um padrão, como um artefato que pode ser utilizado pelas pessoas. Eles vão, se eles acharem interessante, tem um grupo lá que cuida disso, se eles acharem interessante, eles vão incluir esse conteúdo lá. Vão botar a referência, falar, ó, foi fornecido pelo André Riccardi, ou seja, é um lugar que a comunidade toda pode ir lá e colocar coisas que ajudam aos outros também a gerenciar seus projetos. Pode mudar? Então, algumas palavras-chave aí para a gente entender esse novo, entre aspas, esse novo mundo do PMI. Nós estamos num mundo em que as coisas são holísticas. O que é o holístico? Não adianta me preocupar só com o prazo do projeto, não adianta me preocupar só com o custo do projeto. Eu tive um diretor lá que falou para mim, André, eu só me preocupo com o custo. Eu tinha vontade de falar, chefe, você é um idiota, mas eu não podia falar isso. Ia perder o emprego, né? Brincadeira. Imagina que eu ia falar isso para o meu diretor. Mas por que eu faço essa brincadeira? Primeiro, para acordar vocês, porque a gente já está na, né, deixa eu ver aqui, 19h54. Só para aproveitar e já ver o horário também. Então, manter vocês acordados, mas eu brinco porque, na verdade, se a gente olha somente para o custo, somente para o cronograma do projeto, eu posso deixar escapar outras coisas importantes. Então, eu tenho que olhar para o contexto todo, tudo é importante. Tem algumas coisas mais ou menos importantes dependendo do... Espera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat aqui, que tem gente falando aqui, agora que eu vi. Envia um comentário, tinha alguém que tinha mandado alguma coisa antes? Não, deixa eu ver, ainda bem que eu percebi. O Alessandro está dizendo o seguinte, ouvi profissionais que dizem que podemos mesclar metodologias de projetos em um único projeto. Sim. Na sua opinião, existe um limite máximo de métodos para não dispersar o foco e não atingir o esperado? É muito difícil responder isso como uma resposta geral, tá, Alessandro? Eu não estou fugindo da tua pergunta, não. Depende do caso. Você fala para mim qual que é o ideal? O ideal é aquilo que você perceber que vai ajudar aquele projeto específico. Aí, como é que eu sei isso? Conhecendo todas as possibilidades, sabendo como que cada uma dessas possibilidades pode te ajudar e, entendendo isso, você saber como conectar tudo isso olhando para a realidade daquela empresa e também daquele projeto. Por isso que o caminho do tailoring aí do PMI, que é justamente você pegar, por exemplo, diversos métodos e olhar para aquilo que te ajuda mais, você tem um caminho aí de primeiro olhar para a sua área de negócio, para os projetos que são semelhantes àquilo que você executa. Então, o que se usa mais na construção, o que se usa mais na área de software, na área de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, né? Então, você olhar para aquela área, entender,
para sua empresa, montar, de repente, uma metodologia da empresa, e depois você olhar para cada projeto e adaptar para cada um dos projetos. Então, é um mecanismo complexo, e eu posso dizer para você hoje que, pela complexidade, pela quantidade de modelos e de métodos que a gente tem hoje, você tem poucas pessoas que conseguem fazer isso bem no mundo. Quando eu falo poucas pessoas, não é que são 2 ou 3, né? Mas pelo volume de pessoas que trabalham com projetos e participam de projetos hoje, ainda é alguma coisa que tem muita gente ainda quebrando a cabeça, tá? Eu tenho um curso que eu lancei recentemente que trata sobre isso, que é sobre gestão híbrida. Mas aí um outro capítulo, né, que dá uma ideia de como fazer isso no PMP, mas não vai resolver todos os seus problemas. Mas aí também, por quê? Porque você tem que ter flexibilidade também, que é a segunda palavra aí. Uma maior abrangência e outra palavra-chave, adaptabilidade. Um dos grandes segredos de gerenciar projetos é você entender que não existe uma fórmula pronta. Você pediu aqui para mim uma fórmula pronta. Se eu descobrir essa fórmula pronta aqui, eu fico milionário. Mas por que eu não vou ficar milionário por causa disso? Porque não tem como ter uma fórmula pronta. Porque cada área de negócio tem as suas necessidades, cada empresa tem a sua realidade, suas necessidades, e cada projeto tem a sua realidade, suas necessidades. Então, você vai ter que se preparar para entender todo esse cenário holístico, que é a primeira palavra aí, para você conseguir conectar tudo e conseguir montar uma peça adequada aí para dar um melhor resultado. E sempre vai ter dificuldades, não tem como. Projeto sempre é com emoção, nunca tem projeto sem emoção. Respondi sua pergunta, Alessandro? Ou eu escapei, fugi? Enquanto você está respondendo aí, muda o slide para mim, galera. Então, o PMP é uma certificação que já existe há muitos anos. Pode clicar de novo aí. Ela existe desde... Tá, respondeu. Pode mudar aí, gente. Dá mais um clique. Aí, desde 84. Então, tem aí o meu certificado. Não sei se é o último que eu tirei. Acho que não. Acho que esse já está vencido, mas tudo bem. Então, uma das credenciais mais reconhecidas e mais respeitadas no mundo. Então, talvez uma das coisas que algum de vocês aí que está conectado pergunte ou queira saber é o seguinte: ainda vale a pena ser PMP? Muita gente pergunta isso. Pô, a gente está num mundo que todo mundo fala de abordagem ágil e não sei o que lá. Ainda vale a pena ser PMP? Claro que vale. Hoje, por exemplo, o PMI tem microcredenciais. Tem uma microcredencial que eu tirei recentemente que chama Agile Hybrid Project Professional, AHPP. O que é isso? É uma formação justamente para conseguir fazer esse tipo de coisa que o Alessandro comentou. Ou seja, como é que eu sei o que é melhor para o projeto? E isso, esse tipo de raciocínio hoje também é importante para responder exame PMP. Ou seja, a pessoa que passa no PMP é uma pessoa que tem uma noção, hoje, né, desde 2021 para cá, é uma pessoa que tem uma noção razoável de como fazer isso. Talvez ela ainda tenha dificuldades em cenários mais complexos, porque a experiência vai te dando essa possibilidade. Mas certamente ela pelo menos tem uma noção de para onde ela pode caminhar, tá? Então, é uma certificação atualizada. Inclusive, gente, desculpa, meu nariz está coçando aqui, que tem alguma coisa atacando a minha rinite. Uma coisa que o próprio PMI recomenda, no caso, quem fizer um curso de certificação PMP agora, esse nosso atualizado, não precisa disso. Mas alguém que já tem o PMP, ele recomenda que a pessoa, se estiver tendo dificuldades no seu dia a dia, tente pensar nessa microcredencial, que é uma credencial que você faz um curso com uma quantidade de horas muito menor e faz lá uma provinha, né? Ela vai te atualizar com relação a esse tipo de coisa. Pode continuar, gente. Mas ela não tem o mesmo peso do PMP, né? Então, o exame desde janeiro de 2021, pode clicar de novo. Ele continua utilizando como referência, clique, o Guia PMBOK sexta edição, que está aí junto com o Guia Ágil, pode mudar, e também o Guia Ágil. Então, eles continuam sendo referências não somente para o exame PMP, mas também para o dia a dia, ou seja, eles continuam sendo referências importantes para você conseguir gerenciar os seus projetos no dia a dia. Pode mudar? Duração do exame. Desde janeiro de 2021, ele tem 230 minutos, com 2 intervalos de 10 minutos cada um. Ou seja, você tem blocos de 60 questões.
Então, você faz 60 questões, tem um intervalo de 10 minutos, faz mais 60 questões, tem um intervalo de 10 minutos e faz mais 60 questões. Pode mudar. Após concluir as questões de 61 a 120, então outro intervalo, mais um clique. E aí as questões, pode mudar, pode clicar. O total, então, são 180 questões, 5 são não pontuadas, ou seja, são questões experimentais, de pré-teste. E 175 são questões pontuadas, são questões que vão valer. Ah, professor, quais são as 5? Você não sabe, tá? Isso aqui, na verdade, é só para você saber que o que vai valer mesmo são 175. As outras 5, eles vão usar para avaliar se elas estão de acordo com os padrões de qualidade do PMI. A prova hoje é uma avaliação psicométrica. O que significa isso? Que a estimativa é que você tem que acertar entre 65% e 69% das questões. Por quê? Porque elas têm um peso diferente. Isso é um dos fatores que estão relacionados à psicometria. Então, a gente calcula que de 114 a 121 questões corretas, daquelas 175 que são pontuadas, é o que você precisa para ser aprovado. Pode mudar? Da distribuição das questões. Isso aqui é importantíssimo. Tem a ver com a agilidade, né? Por quê? Vou pular para o segundo ali, ó, por abordagens. Metade da prova hoje é preditiva ou tradicional, se você preferir chamar assim, e a outra metade, ou seja, metade das questões são relacionadas a abordagens ágeis ou híbridas. Então, é uma prova que cai muito ágil. Quer ver uma coisa interessante? Teve um aluno que fez o curso em 2020, que ele fez o curso tal e ele desligou da coisa e não procurou se informar. A gente passou, na época, mensagem para os alunos, tudo, nem sei quanto tempo fazia que ele tinha feito o curso, acho que fazia um tempo já razoável. E aí ele foi fazer a prova em janeiro de 2021, não sabia que tinha mudado, porque não caía tanto tema ágil e híbrido assim no exame, antes do começo de 2021. Aí depois ele ligou para mim, mandou mensagem, não lembro, mas foi mensagem no WhatsApp. Professor, eu cheguei lá, fiquei louco, porque só cai a coisa de ágil na prova. Eu falei, antes era diferente. Então, hoje a prova ela tem uma influência muito grande das abordagens ágeis e híbridas. Ou seja, se você for tentar fazer exame PMP hoje e não tiver noção do que é abordagem ágil e do que é abordagem híbrida, você tem uma chance pequena de passar, porque metade da prova é isso. E como a gente viu, você precisa ter um percentual maior do que a metade da prova para passar. Mas voltando aqui, também por domínio. Imagina assim, são 3 formas diferentes de você olhar para as mesmas questões. Então, se você olhar para 180 questões, primeiro, por domínio, 42% está relacionado ao domínio de pessoas, é quase metade, relacionado a liderança, aspectos de inteligência emocional, aspectos comportamentais, como lidar com as pessoas, cai muito isso no exame hoje. Metade, 50% relacionado a processo e 8% relacionado a ambiente corporativo. As mesmas 180 questões, olhando por um outro enfoque, metade preditiva, metade ágil ou híbrida. E das 180 questões, 80% delas são situacionais. O que é uma questão situacional? Já tinha falado, mas é bom repetir. A questão situacional é uma questão que vai te colocar num cenário, uma tomada de decisão. Você tem um cenário assim, uma situação assim, qual seria a melhor decisão? O que você deveria, o que você não deveria fazer? Então, são essas questões, ou seja, é uma prova que exige que você tenha uma base de conhecimento. A gente trabalha bastante isso, eu chamo de o alicerce do triângulo, tá? Ou seja, você tem que ter um conhecimento básico que é necessário para você responder as questões, independentemente de estar escrito ou não na questão, e você tem que avaliar, aprender a avaliar o cenário, a situação que está apresentada ali. Pode mudar? Aí, então, eu tinha falado desse primeiro ali, que é o Examination Content Outline, está do lado esquerdo. Então, esse foi o documento que me deu um sinal, falou assim, olha, professor André, olha bastante para a 7ª edição, porque pelo que está colocado aqui, ou seja, que é o documento que fala qual é o conteúdo que você tem que estudar para fazer o exame PMP. Esse Examination Content Outline, que é o atualizado para o exame a partir de 2021, ele trazia
justamente esses aspectos de, por exemplo, 50% de questões caindo no exame relacionados a ágil e híbrido. E aí o dilema que eu fiquei quando eu fui atualizar o curso foi o seguinte, falei, poxa, mas como é que eu vou mostrar um caminho para o pessoal para conseguir olhar para um lado ou para o outro e conseguir entender o que é um lado ou outro. Aí saiu a 7ª edição do Guia PMBOK. Aí eu olhei, avaliei, analisei, estudei a 7ª edição do Guia PMBOK e falei, o caminho é esse. Tinha tudo a ver o que estava escrito na 7ª edição do Guia PMBOK com o que está escrito nesse documento aqui. Aí que a gente resolveu caminhar por aí e foi um sucesso. Né? Nenhum curso está estruturado dessa forma hoje, até onde eu sei, no mundo. Hoje, no mundo online, é complicado a gente falar isso, né? Daqui a pouco aparece um aí, me manda um link aqui de um site de não sei quem, que tem os módulos lá, igual ao nosso curso. Como a estrutura, o programa do curso está na página, está na internet, alguém pode ter olhado ali e falou, poxa, vou seguir nessa linha, né? Mas quando a gente lançou, não tinha ninguém, tá? Tenho certeza. E tem o Handbook, que é um outro documento que explica como funciona a certificação, como é que é o exame, essas informações que eu comentei, por exemplo, com relação ao tempo da prova, a quantidade de questões que caem no exame. Então, tudo está no Handbook. Então, são dois documentos importantíssimos para a certificação. Todas as certificações do PMI têm o seu Examination Content Outline e tem o seu Handbook específico, ou seja, esses dois que vocês estão vendo aí são somente do PMP, somente da certificação PMP. PMI tem várias outras certificações lá, né? Pode mudar. Então, competências avaliadas dos candidatos. O PMI tem um departamento de certificações. Ele vai avaliar sua formação e conhecimentos específicos, pode mudar. Vai também avaliar sua experiência em liderança de projetos, tanto como pré-requisito como na prova, a sua habilidade em realizar o exame. É um exame impossível de passar? Não, mas também não é um exame que, se você der uma ledinha, você vai lá e passa. Né? Você tem que treinar, fazer muitos simulados para conseguir passar. Muita gente passa, nós temos mais de 1 milhão de PMPs no mundo hoje. Tem por volta de 15 mil, se eu não me engano, aqui no Brasil, atualmente. Mas isso não significa que você não precisa se preparar adequadamente. E também vai olhar a sua continuidade depois do desenvolvimento pessoal, que é um programa de revalidação da certificação que você não precisa fazer um exame de novo, tá? Pode mudar? Pré-requisitos, vamos lá. Com relação à escolaridade, se você tiver 2º grau completo, você tem que ter uma experiência, já explico o que é esse não sobreposta, em gerenciamento profissional de projetos, ou seja, na liderança ou na direção, nos últimos 8 anos, mínima de 5 anos ou 60 meses. Se tiver um superior completo, um bacharelado ou licenciatura de 4 anos, cursos de 2 anos somente, o PMI não aceita como superior completo, mínima de 3 anos ou 36 meses. E se você tiver uma formação numa instituição reconhecida pelo PMI como um GAC, que é o Global Accredited Program, você tem que comprovar somente 2 anos ou 24 meses. Na verdade, aqui é quantidade de meses ou anos, né? E para todos eles, você precisa ter uma formação mínima de 35 horas na área. Pode ser uma disciplina num curso, pode ser uma pós-graduação, pode ser um treinamento que você fez na empresa, e o nosso curso preparatório PMP vale como esse pré-requisito, tá? Então, ou seja, poxa, professor, mas eu tenho experiência em gestão de projetos, consigo comprovar essa experiência aqui, mas eu não tenho um curso, nunca fiz curso nenhum. Seus problemas acabaram, se matricula aqui no nosso preparatório PMP e você vai ter essas 35, porque a gente tem, na verdade, 48 horas, tá? Pode mudar? O não sobreposto é isso aqui, ó. Se você tiver dois projetos paralelos, e você colocar ali no cronograma, na linha do tempo, por exemplo, durante fevereiro e abril, como está colocado aí, eles foram executados ao mesmo tempo, isso na experiência vai contar somente como 2 meses, ou seja, ele não vai contar 2 meses de um projeto e 2 meses do outro projeto. Pode mudar?
Aqui tem as informações, tem a página do PMI, é PMI, deixa eu até digitar aqui, ó, pmi.org, tá? Aqui é o site geral do PMI, www.pmi.org. Aí você procura lá o PMP, vai cair nessa página aqui. Ele traduz a página, você pode usar o Google para isso. Então, tem lá os passos que eu queria destacar aqui para vocês. Que hoje, para fazer o exame, custa R$ 1.682 para quem é associado do PMI, para quem é sócio, para quem não é sócio, R$ 2.880. Ou seja, tem quase R$ 1.200 de diferença. Para se associar, você paga R$ 595. Ou seja, se você está pensando em fazer exame PMP, você pode se associar agora. Você entra lá, se associa, porque você já vai ter acesso ao PMBOK, as informações. Ah, professor, mas é só eu ler, dar uma lida, dar um passo do exame PMP? Não. Senão a gente não estava aqui empenhado em dar um preparatório, né? Pode até ser que você estude por sua conta e passe, mas somente ler os guias não é o suficiente para você entender como que a prova funciona, se preparar adequadamente, tá? Que é só para destacar que vale a pena você se associar ao PMI, porque além de ter acesso a todos os guias, ao PMI Standards Plus, que é a plataforma digital, você vai ter descontos em cursos, você tem, por exemplo, uma parceria do PMI com a Vanzolini, do PMI São Paulo, então você tem uma série de benefícios aí, e ainda economiza um dinheirinho, que vai pagar menos pelo exame. Pode mudar? E aí, se você for estudante, você paga menos ainda, você paga R$ 133 por ano, ou seja, você vai economizar mais de R$ 1.000 se você quiser fazer exame PMP. Pode mudar? Aí, muitas pessoas perguntam também o seguinte, deixa eu só ver como é que eu estou de tempo, está estourando. Online Proctor Testing, o que é isso? Você pode fazer atualmente o exame PMP online e, se você preferir, pode fazer presencial também, dependendo da cidade onde você está. Pode mudar? Aqui tem um... Procura no meu canal no YouTube, tá? André Ricardi, tem lá um Canvas, que isso é uma metodologia que eu desenvolvi, que chama Easy Life, que tem toda uma orientação sobre como você faz para se preparar para o exame PMP. Os valores ali não estão atualizados, tá, gente? Vocês vão ver ali que, por exemplo, o valor do exame e tal está mais barato agora. Vou botar uma pergunta aqui do Alessandro de novo. Para quem não ainda não atua na área, pode de início fazer o exame CAPM, ou KPM, como alguns falam, e quando adquirir experiência fazer o PMP, ou faz direto o PMP? Depende do que você quer, tá? Se você ainda não tem o pré-requisito suficiente, vale a pena fazer o KPM? Vale a pena. Professor, o seu curso da Vanzolini, que é o mesmo curso, né? O método é o mesmo, a gente tem uma parceria, te prepara também para o KPM? Prepara, tá? Ele prepara porque o KPM cai basicamente o que tem no Guia PMBOK sexta edição. Então, você vai estar mais do que preparado para fazer o KPM se você fizer o preparatório. Por isso que a gente não tem um curso específico para isso. E aí, depois, se você quiser, você faz o PMP. Aí você pode perguntar, vale a pena, como eu já tinha falado, fazer o KPM antes? Eu falei que vale, e aí isso é baseado em depoimentos de quem tirou a certificação, tá? Muita gente fala. Para quem não sabe, gente, o KPM é uma certificação para quem tem uma experiência menor. Ou seja, eu não tenho toda essa experiência, então é uma certificação de entrada, como a gente chama. Uma certificação inicial, para quem ainda não tem tanta experiência. Continuando, pode mudar. Aí tem o modelo, então, quem quiser, o QR Code está aí do modelo do projeto no Easy Life Canvas. Isso é gratuito, tá? Não paga nada. Já dá uma ideia para vocês de como se preparar, mas não é o suficiente. Ali tem o Easy Script, por exemplo, que é o nosso roteiro de estudos, que é cientificamente elaborado para você ser aprovado no exame. Pode mudar? Então, o roteiro de estudos, como é que ele funciona? Ó, já colocou aí a Emily, já colocou aí o link do curso. Ele é estruturado de forma a orientar o aluno sobre a ordem ideal de abordar os temas no exame. Então, nesse cenário todo complexo aí de ter o Guia Ágil, o PMBOK sexta edição, o PMBOK sétima edição e outras referências também que são importantes para o exame, você tem uma maneira de estudar, uma sequência, uma ordem de atividades, execução de simulados, leituras que estão no roteiro e que te ajudam a se preparar adequadamente para isso. É baseado em mais de 13 anos de sucesso,
E, como eu já tinha falado, pode mudar. Tem um índice de aprovação maior que 90%, na verdade é muito maior do que 90%, põe maior do que 90% para não soar arrogante também, né? Pô, esses caras estão falando que é 100%, não é 100%, mas é bastante, tá? Pode mudar. Então aí tá a página da turma atual que está aberta, que é esse link que a Emily colocou aí. Vão ser aulas de terças e quintas, turma 16, começa dia 25 de outubro, terças e quintas, nesse horário, tá? E vai até começo de novembro. Todas as aulas são comigo, o autor do curso, e eu dou suporte ilimitado para todos os alunos. Como é que funciona isso? Nós temos um grupo de WhatsApp para cada turma, e eu vou apoiar você individualmente ou lá no grupo até você ser aprovado no exame. Pô, professor, como é que o senhor consegue fazer isso? Eu diria que a gente chegou num nível de maturidade tão grande no curso que o pessoal me demanda pouco. Eu tenho poucas dúvidas. Então, a gente conseguiu realmente formatar o curso de uma forma que ele te dá um caminho muito consistente para que você seja aprovado, se prepare adequadamente e seja aprovado no exame. Então, independentemente de você precisar de mais ou menos tempo, eu vou te acompanhar e vou festejar com você quando você for aprovado ou aprovado no exame. Pode mudar. Aí tem o meu contato no LinkedIn, se alguém quiser fazer parte da minha rede. Estou convidando vocês para fazerem parte da minha rede, isso vai ser um prazer. Deixa um pouquinho aí esse link. E, deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. A Renata Gomes, você foi minha aluna, conheço uma Renata Gomes. Qual a sua opinião entre tirar certificação DA do PMI ou PMP? Eu diria o seguinte, se você vai participar de implementação de uma metodologia ágil nas empresas ou na sua empresa, o DA vai te ajudar mais. Por quê? Porque o Discipline Agile ele tem toda uma estrutura, um framework e ferramentas para você escolher como fazer aquela primeira parte do tailoring lá, que é o quê? Você olhar para a tua área de negócio, você olhar para os tipos de projetos que você executa e olhar para a tua empresa, como ela trabalha, e ver como que você consegue estruturar para implementar agilidade ou implementar melhor, implementar uma gestão de projetos adequadas na sua empresa, porque aí você não envolve somente o ágil. Tá? Agora, se a tua necessidade é empregabilidade, por exemplo, eu diria para você que, sem dúvida nenhuma, na oferta de vagas, você vai ter um diferencial maior se você tiver o PMP. Sou eu mesmo, André, então que bom que você está aí. Tá? Então, assim, para aumentar a tua empregabilidade, para você ser gerente de projetos, eu daria, não é que eu estou dispensando o disciplinar de alta, não, tá? Ele vai te ajudar também, mas eu priorizaria o PMP, porque ele vai ter uma chance maior de aumentar o seu mercado. Agora, eu trabalho dentro de uma empresa, eu tenho uma empresa que é minha, eu quero implementar agilidade nas empresas ou na minha empresa. Aí, o disciplinário vai te ajudar mais. Disciplinário. Bom, mais alguma pergunta? Então, pode mudar o slide. Tem um teste de proficiência gratuito lá. Vocês podem também executar, tem 50 questões de exame PMP, tá? É um simulado aí para ter uma ideia como que é o exame e como que é o nosso método também. Pode mudar? É isso. Recado dado. Tem ali, sua opinião é importante. Ah, uma coisa que eu não falei, tá, gente? Quem ainda está conectado aí. Aqui eu não sei, já está o link, Emily, que tem o desconto. Quem está participando aqui tem 15% de desconto. Tá aqui, ó. Acabou de colocar. Você vê a sintonia aqui, tá? Então tem um voucher aí que é o WEPMP 15. 15% de desconto para o curso de PMP. Não perca tempo. Gostei aqui. Vamos estudar aí, galera. Já entra lá, já se matricula. E dia 25, é isso? Começa? Dia 25, estaremos juntos. Na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal.
Mais alguma pergunta? Estou à disposição. Se tiverem mais perguntas, pode me perguntar lá pelo LinkedIn também, tá? Quem pegou meu link aí, eu me procura lá no LinkedIn. André Ricardi, eu aceito todo mundo. Não tenho nenhum tipo de discriminação com ninguém. O que é aqui, Mário? Eu não sei o que significa essa sigla, não. A apresentação foi clara. Ah, tá ok. Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição no LinkedIn ou também se vocês ligarem no atendimento da Vanzolini, quando o pessoal não consegue responder, porque é uma certificação complexa, o curso é complexo, né? O pessoal passa o número do telefone para mim, eu ligo para você e a gente tira todas as suas dúvidas. LinkedIn, a Emily colocou aí para mim também. A Emily é demais, gente. Olha que eficiência dessa menina. Eu que agradeço, Renata. Obrigado, Mário. Prazer. Como diria a Xuxa, foi um prazer estar com vocês, ficar com vocês. Foi ótimo. Tenho uma dúvida sobre os requisitos no caso de a pós-graduação. Diga, Rogério. Obrigado, Tânia. Emily, tem um agradecimento para você e do Mário. Diga, Rogério. Você prefere entrar em contato depois? Se quiser, me manda lá pelo LinkedIn. Se quiser, eu respondo já. Como saber se a que fez é adequada? Se ela tiver disciplinas de gestão de projetos ou se for de gestão de projetos. Se for uma pós-graduação, deixa eu ver aqui. Estou fazendo MBA em projetos, nessa hora encontrei vários pontos que ainda precisam ser trabalhados. Muito obrigado. Ah, tá, foi outra coisa. Mas aí a dúvida do Rogério. Então, você tem que ter no mínimo 35 horas de carga horária sobre gestão de projetos. Então, se você fez um curso de qualquer outro tema e tinha uma disciplina lá de 35, 40 horas de gestão de projetos, isso vale, tá? O microfone está fechado? Meu? Ah, não, para você, tá legal. Obrigado, Emily. Ah, o teu, tá legal, Rogério. Eu sei que o meu tinha parado de funcionar aqui. Respondi sua pergunta, Rogério? É equivalente ao treinamento? Sim, é equivalente ao treinamento. Pode ser qualquer curso, tá? Mas aí, se você não tem nenhum, precisa fazer um. Se você vier fazer o preparatório PMP com a gente, isso serve como pré-requisito. A única coisa é que você vai ter que aguardar terminar o curso, pegar o certificado para poder apresentar lá para o PMI, se eles pedirem, né? Se você cair no que a gente chama de malha fina lá, tem uma auditoria que você pode ser sorteado para mandar a documentação ou não. Mais perguntas? Não me perguntem os 6 números da Mega Sena, que eu não sei, nem sei se está acumulado aí. Eu não jogo. Legal, gente. Acho que eu vou encerrar, então. Boa noite. Obrigado, Mário. Obrigado, Rogério. Obrigado, Renata. Obrigado, Aline. Obrigado, Emily. Eu sem você não seria nada aqui. Boa noite, Alessandro. Obrigado. Qualquer coisa, me chamem lá no LinkedIn. Um abraço para todos.